Me perdoe se eu falo bem depressa, mas eu tenho pouco tempo e muita história pra contar. Vou embolando porque eu quero ver como é que fica toda essa embolada se desembolar. Eu tô falando é de democracia, eu tô falando é de educação. E falo sério, claro, direto, sem mistério. É tudo só uma questão de querer. Quem sabe sabe, quem não sabe tem direito de saber. Máquina de fazer dois, pode ser máquina de inclusão, pode ser máquina mais democrática, pode ser máquina de educação. Começa agora o Máquina de Democracia, o telejornal especializado em educação feito pela TV Anísio Teixeira. Hoje nós vamos falar sobre o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Você pode ter acesso aos programas produzidos pela TV Anísio Teixeira por meio do portal do Educador Baiano na internet e na nossa TV pública, a TVE. Confira os destaques desta edição. A comunidade do Colégio Polivalente do Cabula, em Salvador, fala sobre o Enem. Conheça as atividades desenvolvidas por alguns professores com o objetivo de preparar estudantes para esse exame. No quadro Acontecendo, você vai conhecer o Museu Carlos Costa Pinto, um espaço cultural no Corredor da Vitória, em Salvador. Aqui no estúdio, conversamos com a supervisora de correção do Enem na Bahia, Nildete Mata. E fique ligado ainda na coluna do arte educador José Carlos Rego, o Pinduca. Tudo isso agora no Máquina de Democracia, uma iniciativa do Instituto Anísio Teixeira, Secretaria Estadual da Educação. A máquina de fazer dois, pode ser máquina de inclusão, pode ser máquina mais democrática, pode ser máquina de educação. O Enem é um instrumento democrático de avaliação? Para responder a esta pergunta, o Máquina de Democracia foi até o Colégio Estadual Polivalente do Cabula, em Salvador. Conheça o ponto de vista de professores, funcionários e dirigentes da instituição. Os eixos que estruturam o Enem desde 2004 partem de uma determinação constitucional. A Constituição de 1988, que foi inclusive considerada, batizada como a Constituição Cidadã. A avaliação do Enem é uma avaliação cidadã, porque ela está centrada no jovem, no aluno, no indivíduo, que a partir do desempenho que ele projeta, segundo a avaliação do Enem, ele pode cobrar da escola o melhor desempenho. Então é como se fosse um termômetrozinho. Desempenho do aluno, desempenho da escola. Então, democracia, nesse sentido, é isso. Com essa avaliação, fica melhor para o Estado avaliar a qualificação que está o ensino das escolas públicas e particulares, avaliando melhor o conhecimento do aluno. Eu acredito que é democrático porque ele dá oportunidade a todos os alunos, independente da sua condição financeira ou com situação socioeconômica. Todos têm acesso, todos têm a mesma oportunidade. Então é uma avaliação, na verdade. É mais porque o aluno da escola pública é discriminado, na verdade. Então eles vão poder ver que as aparências enganam. Que por trás daquele aluno de escola pública pode ter um grande talento, né? Cada dia mais o estudante compreende a importância do Exame Nacional do Ensino Médio como um instrumento que favorece seu ingresso ao ensino superior. Por isso o número de inscritos cresce ano após ano. Veja como alguns alunos da escola pública estadual estão se preparando para as provas do Enem. A reportagem é da professora e jornalista Joalva Moraes.
Criado em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, tem o objetivo de avaliar o desempenho dos estudantes ao final da escolaridade básica. Destina-se aos alunos que estão concluindo ou que já concluíram o ensino médio em anos anteriores. A importância do Enem é que ele vem como um instrumento de avaliação nacional, como todos sabem, e que ele vai democratizar o acesso do aluno às universidades públicas. Eu acho que o Enem é importante exatamente por isso. A partir do momento que ele iguala, ele coloca, teoricamente, é claro, no mesmo nível, o aluno da escola pública e o aluno da escola particular, tendo em vista que ambos vão fazer a mesma prova. O número de escolas de ensino médio regular participantes do Enem vem aumentando. Em 2008, participaram 24.253 escolas. Já em 2009, este número subiu para 25.484. Na modalidade EJA, Educação de Jovens e Adultos, esse aumento representou 16% em relação ao ano de 2008. Das 10 escolas baianas que obtiveram maiores notas no Enem 2009, 5 são do interior do estado, 6 são da rede particular de ensino e 4 são escolas públicas federais. Entre as estaduais, os colégios militares tiveram os melhores desempenhos, sendo a maior nota a do Colégio da Polícia Militar Heraldo Tinoco, de Vitória da Conquista. Os alunos eles vêm ganhando cada vez mais entusiasmo em fazer a prova. E não só em realizar a prova, mas também em se preparar para ela. E a gente tenta mostrar algo de interdisciplinar nas nossas aulas que a gente apresenta. Então, eu vejo hoje como algo positivo para o aluno, porque ele busca ainda mais o conhecimento. Não aquele conhecimento fragmentado, mas um conhecimento que perpassa por todas as disciplinas. Ao começo do Enem, questionou-se muito, né, a forma como ele foi elaborado. E o ensino hoje, ele ainda precisa se preparar bastante para do jeito que o Enem está sendo proposto. Porque a gente vê muito que você tenta fazer uma avaliação, mas você não prepara os alunos para essa avaliação. É muito importante que as escolas estimulem seus estudantes a participarem do Enem, porque a divulgação das médias contribui efetivamente para a melhoria da qualidade do ensino, auxiliando professores, coordenadores pedagógicos e dirigentes na reflexão sobre possíveis deficiências, mas também sobre as boas práticas pedagógicas. Sabemos que muitas vezes o Enem ele não serve de fato como uma avaliação em 100% do estudante do ensino médio, por ser uma prova muito extensa, de muita leitura e de uma coordenação de tempo muito grande. Entretanto, sabemos que foi um dos projetos que está alcançando os maiores resultados na atualidade, que permitiu que muitos estudantes carentes tivessem acesso às faculdades e universidades privadas e públicas em todo o Brasil. Em 2009, ocorreu a reformulação metodológica do Enem e de sua utilização como forma de seleção unificada nos processos seletivos das universidades federais. Além disso, o Enem continuou a ser utilizado para a seleção dos bolsistas do ProUni e a ser considerado no processo seletivo de instituições particulares de ensino superior. A importância do Enem para o estudante, primeiramente, é testar o conhecimento, ver até onde a sua capacidade mental vai, até onde você pode se esforçar, e é um teste muito de resistência. Ajuda o aluno a entrar na faculdade, a exercer a profissão que ele quer e assim fazendo um futuro maravilhoso para ele. Imagine uma mansão que nunca foi habitada numa área nobre de Salvador. A arte educadora Viviane Paraguaçu leva você até o Museu Carlos Costa Pinto, no bairro da Vitória. Conheça agora a história e o acervo do museu nesse passeio cultural. A Fundação Museu Carlos Costa Pinto é uma instituição cultural particular mantida através de convênio com o Governo do Estado da Bahia. O Museu Carlos Costa Pinto é fruto de uma coleção de um casal, Carlos e Margarida Costa Pinto.
e ele funciona nessa casa há 41 anos. Na verdade, seu Carlos já tinha falecido e Dona Margarida mandou construir essa casa e aqui não morou. E teve condições somente no governo de Dr. Luiz Viana Filho de fazer um convênio com o Estado, e o Estado até hoje realmente mantém o Museu Carlos Costa Pinto. Esse espaço desenvolve contínua programação cultural, além das exposições permanentes e temporárias. O museu ele tem como objetivo preservar esse acervo, expor, né, com todo cuidado e interagir com o público. Como é que nós fazemos essa interação? Através de cursos, palestras, simpósios, exposições temporárias e a visitação. E nós temos um serviço educativo bastante dinâmico, com visitação de alunos desde a alfabetização até a universidade. As escolas ligam, agendam e visitam aqui o museu com uma monitoria acompanhando, explicando, enfim, fazendo depois, inclusive, oficinas de arte, quando são agendadas para tal. Então, a vida do museu é realmente fazer essa dinâmica, essa interação com o público estudante, com os pesquisadores e com os seus visitantes como um todo, né? Seu acervo de artes decorativas, exposto tematicamente, é formado por uma coleção fechada, ou seja, não adquire nem aceita a doação de peças. Nós temos 12 coleções aqui no museu, a maior coleção é a prata. Temos coleção de porcelana, cristal, mobiliário, telas. Então, são 12 coleções ao todo, num total de 3.100 e tantas peças. Esse é o Balangandã Café, um espaço agradável que lembra os cafés parisienses, além de ser ponto de encontro para saborear delícias de um cardápio refinado. Carlos Costa Pinto é o que está acontecendo. O Máquina de Democracia volta já. Aguarde. Máquina de fazer dois. Pode ser máquina de inclusão. Pode ser máquina mais democrática. Pode ser máquina de educação. Pode ser máquina de inclusão. Pode ser máquina mais democrática. Pode ser máquina de educação. Voltamos com Máquina de Democracia e vamos continuar falando sobre o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Eu conversei aqui no estúdio com a supervisora de correção do Enem na Bahia, Nildete Mata. Vamos conferir? Como vai, professora? Tudo bem, que bom estar aqui. O prazer é todo nosso. Em termos de participação no Enem, como é que estão os estudantes baianos? Bem, os estudantes baianos estão assim muito bem. Haja vista que o retorno que nós temos de 2009, nós conseguimos chegar além da expectativa do INEP. Então, conseguimos chegar a 450 pontos nossos alunos no seu desempenho acadêmico no ensino médio. Então, tem sido um marco de vitória para a Bahia. E como é que está o desempenho da escola pública nesse processo? O desempenho da escola pública, aí sim, foi muito bom, é positivo esses resultados, porém, nós vemos que ainda precisamos, sim, investir na forma como esse currículo está sendo organizado nas nossas unidades escolares para atender a esse aluno que está passando por um processo de reforma do ensino médio e que ele precisa vencer e chegar nas competências e habilidades esperadas para esse segmento. Então, as escolas ainda estão precisando, apesar do resultado ter sido positivo, nós temos conseguido 212 certificados de conclusão do Enem, mas ainda precisamos refazer, reestruturar e reformar muito
os projetos político-pedagógicos e o currículo voltado para o ensino médio. A gente pode dizer que o Enem é um instrumento justo de avaliação do estudante da escola pública? Bem, em parte sim. É justo porque consegue, do ponto de vista do acesso, todos os alunos agora, sejam eles da escola pública ou privada, têm acesso ao Enem e chega até a universidade. Porém, há um grande ponto de desigualdade que era o pensar em como esses alunos da escola pública poderão vencer as competências e habilidades esperadas para o ensino médio diante de uma escola com tantas carências do ponto de vista de estrutura, do ponto de vista da reformulação do seu currículo, do ponto de vista dos professores e docentes, as atualizações docentes para que dê conta, para que este aluno avance no seu processo de aprendizagem. E o Enem tem cumprido o papel de ser um facilitador para o estudante público entrar na universidade? Ele cumpre esse papel? Sim, ele tem contribuído, sim, desde que ele nasce na perspectiva de pensar a ideia de um vestibular unificado. Um vestibular que sai daquele ensino do exame, vamos corrigir, não vestibular, mas o exame, sim, que sai da perspectiva fragmentada, mecânica, conteudística, para uma visão mais ampla, mais complexa, mas também que exige o estabelecimento de relações, o repensar as informações, não só o aluno ali trazer as fórmulas, mas ele saber aonde essas fórmulas podem estar sendo usadas no processo dele de resolver problemas no mundo, não só no mundo voltado para a escola, mas esse mundo fora da escola. Então, quando a gente pensa desse lugar, ele é justo porque ele possibilita esse acesso, mas precisamos sim repensar como eles podem aprender este percurso para dar conta das competências e habilidades pensadas para esse segmento. Como é que fica a situação do vestibular agora? A tendência é que ele desapareça? Bem, a tendência é essa. O Enem ele vem com a proposta de estar fazendo essa transição desses vestibulares que aí estão postos para um movimento mais democrático, mais justo, que chegue para todos e não para alguns. Então, o Enem vem reforçar o processo de reforma do ensino médio, a reforma curricular, fazendo com que a gente possa pensar em novas estruturas, sair de um conteúdo fragmentado, mecanicista, mas com conteúdo em que o aluno possa também trazer a sua expressão, a sua identidade e esses conteúdos e esses conhecimentos que ele aprenda na escola, ele possa levar para a sua vida fora dos muros da escola. Então, para tanto, ele dar essa possibilidade de reestruturar o currículo para o ensino médio. Então, o Enem vem provocar isso. Então, eu diria que nós estamos num momento de transição para sair desses vestibulares que existiam para um movimento mais unificado, democrático e que chegue a todos, que a gente minimize aos poucos, sim, de uma forma progressiva, essa desigualdade social nas competências e habilidades em cada segmento. Daí a gente vai precisar mexer desde a demanda do ensino fundamental para que ele possa dar esse retorno cada ensino médio. Então é algo que impulsiona uma revolução na estrutura do currículo para o ensino médio. A gente sabe que o Enem vem sempre passando por mudanças. Quais são as mudanças desse ano de 2010? Esse ano tem algumas mudanças que são, assim, significativas. Algumas passam uma tranquilidade para esse aluno e outras deixam o alunado um pouco preocupado. Porque, primeiro, que saímos de 63 questões de múltipla escolha e vamos para 180 questões. Então, já há uma mudança muito grande. Questões que agora não vão cobrar só a demanda do conteúdo, mas das fórmulas, mas vai cobrar o movimento, o entendimento relacional, interdisciplinar e transversal dessas ideias do conhecimento. Então, ele vai ter que caminhar, não só pensar na matemática, não só pensar língua portuguesa, mas pensar essa matemática que tem a linguagem da língua portuguesa, mas que incorpora conteúdos da história, de uma humanidade, que incorpora, então, um movimento inteiramente transversal do conhecimento. Então, é a primeira mudança. Acaba um pouco com aquela ideia das pegadinhas na prova. As questões não virão mais com essas pegadinhas e os alunos ficarão mais tranquilos nesse sentido. Porém, mantém-se a redação, o texto está aí, é classificatória, precisa que esse aluno consiga 500 pontos na redação e 400 pontos na múltipla escolha para que ele seja aprovado. Dentre outras, ele terá 11 horas e meia
entre 2 dias, que o Enem era 1 dia, agora mudou para 2 dias, para que ele possa vencer e tentar responder essas questões que aumentaram e muito, né, de 63 para 180. Mas o critério é a múltipla escolha e pensar na demanda da interdisciplinaridade. Ele não vai voltar-se só para as fórmulas matemáticas, por exemplo. Ele vai precisar voltar-se para a resolução de problemas a partir da matemática. Quero te agradecer a participação aqui no programa no Máquina de Democracia. Isso, muito obrigada e espero que realmente tenha contribuído com esse debate, com esse momento da gente pensar um novo Enem e pensar ele como uma estrutura progressista, uma estrutura de ajudar e melhorar mais o nosso caminho educacional no estado da Bahia. Contribuiu muito. Muito obrigado. Muito obrigada. Hoje, na coluna rotativa, o arte-educador José Carlos Rego Pinduca vai contar pra gente a história de João e Conceição e defender a importância da leitura e da escrita em nossas vidas. O marinheiro João chamou seu colega Cartola e pediu: "Escreve pra mim uma linha que é pra Conceição." "Tu é a Narva", disse o amigo, e sorriu com simpatia. Mas logo depois, amoitou, porque era a Narva também. Mas chamou Chiquinho, que chamou Batista, que chamou Geraldo, que chamou Tião, que decidiu. Tomou copo de coragem, copo e meio, e foi pedir uma mãozinha para o capitão, que apesar de ranzinza, era um homem bem letrado. É homem de cultura e de fina educação. "Pois não?" Assim fez o velhinho, por acaso bem disposto, bem-humorado, bem remoçado, às custas de uma velhinha que deixara lá no cais. E João, encabulado, hesitou em ir dizendo assim abertamente o que ia fechado, bem guardadinho no seu coração. Mas ditou, e o capitão, o agente, copiou com muito jeito, num pedaço de papel: Conceição. No barraco Boa Vista, chegou carta verde procurando Conceição. A mulata riu, e riu muito, porque era a primeira vez. Mas logo amoitou. Conceição não sabia ler. Chamou a vizinha Bastiana e pediu: "Quer dar uma olhada que eu tô sem óculos, não enxergo bem." Bastiana também sofria da vista, mas chamou Lourdinha, que chamou Maria, que chamou Marlene, que chamou Yaya, e estavam todas sem óculos. Mas Emília conhecia uma tal de Benedita, que fazia o seu serviço em casa de família, e tinha uma patroa que enxergava muito bem, mesmo a olho nu. E não houve mais problema. A patroa, boa gente, além de fazer o favor, achou graça e tirou cópias para mostrar às amigas. Leu para Benedita, que disse a Emília, que disse a Yaya, que disse a Marlene, que disse a Maria, que disse a Lourdinha, que disse a Bastiana, que disse, sorrindo, a Conceição. O que restou do amor, o que restou da saudade, o que restou da promessa, o que restou do segredo de João. Conceição, eu te amo muito e tenho muita saudade e volto assim que puder. João. Por hoje é só, mas você já sabe. Nesse programa, nós sempre vamos tratar de temas do interesse da comunidade escolar a partir de 3 eixos: educação básica, ciência e cultura. Então, fique ligado no Máquina de Democracia, o telejornal da Escola Pública Baiana. TV Anísio Teixeira, televisão mais educação. Até a próxima!